Shalom, shalom, queridos. Shabbat shalom. Paz seja com você e toda a sua casa e família. Bom, estamos aqui na porção Bereshit, primeira porção da Torá, e hoje nós queremos falar um pouco sobre poder e autoridade. Vamos entender o conceito de poder e autoridade usando a porção Bereshit, a porção de Gênesis, e trazendo uma mensagem, de certa forma, cristocêntrica, colocando Mashiach e Yeshua no foco, no fundamento desse assunto sobre poder e autoridade. Costumamos dizer que em todas as religiões do mundo, a problemática maior e, de certa forma, a solução, por outro lado, sempre serão os seus profetas. Qual o problema das religiões do mundo inteiro? Seus profetas. Ou eles vão deixar essas religiões numa situação delicada, de oposição a outras religiões por conta das suas crenças, ideologias e doutrinas, ou essa religião vai ter um representante com muita autoridade e poder para fundamentar a crença e dar segurança e esperança aos seus seguidores. Então vamos falar um pouco sobre Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, motivo de inquietação, motivo de rejeição para alguns, aceitação para outros. E, graças a Deus, motivo de muita alegria, orgulho e esperança para aqueles que esperam na sua vinda. Amém? Já vamos ler um texto e eu quero ilustrar para vocês o que a gente vai explicar agora em Gênesis 1, verso 1. Na minha Bíblia e na sua Bíblia está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu só preciso desse versículo para a gente começar a dar andamento a esse assunto de autoridade e poder. Se você quiser inverter e colocar primeiro poder e autoridade, também não está errado. Porque Jesus traz para nós, seus discípulos, seguidores, suas ovelhas, esse rabino, esse pastor nos dá essa autoridade e poder, até mesmo para que não percamos a esperança e não percamos o caminho, a trilha que ele nos deixou para seguirmos os seus passos. Bereshit bara Elohim et Hashamayim vet haaretz. Observe esse et. Ele é intraduzível no hebraico. É uma preposição que aparece ali misteriosamente. E ela configura as duas letras do alfabeto hebraico. Tem 22 letras. É curioso isso não só para mim, mas para todos os pesquisadores, teólogos e até professores de hebraico. Quando você acha ali um pronome intraduzível, não tem tradução. Vou colocar para você aqui no rodapé um pequeno slide. Observe aí, o que está escrito em hebraico. Bereshit bara Elohim et Hashamayim vet haaretz. Esse et aparece aí no slide que você está vendo. Não tem tradução no hebraico. Por quê? Porque esse et vai nos trazer agora uma revelação sobre o Messias. Olha o que diz em Hebreus, no capítulo 12, no verso 8. Vou ler para vocês. Yeshua, o Messias, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Yeshua, o Messias, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu estou lendo aqui na Bíblia hebraica de David Stem, Bíblia completa, judaica de David Stem. Se você ler nas Bíblias de traduções João Ferreira de Almeida e Thompson, lá está escrito: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então esse pronome já está fazendo jus à pessoa do Messias, revelado já no primeiro versículo da Bíblia. Observe que no primeiro versículo bíblico, o Messias já está oculto e ao mesmo tempo revelado. Et funciona ali como uma preposição deslocada, sem sentido, mas está ali no texto bíblico, no Sefer Torá, qualquer Sefer, está lá et. Não pode ser removido, não pode ser tirado. Lembrei o que ele disse para nós em Mateus 5,17 em diante. Não removam um tio ou um j, né? Nem a menor letra, nem a maior. Eu poderia colocar aqui: não removam a primeira nem a última letra do et, porque ali é um aleph, tav, que lembra o quê? Eu sou o alfa e o ômega. Ele revela isso para nós em Apocalipse. Não é interessante? O próprio Jesus fala: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E no primeiro versículo, do primeiro livro, do primeiro capítulo da Bíblia, da Torá, do Pentateuco, quem que aparece revelado? Et, aleph, tav, alfa e ômega, Jesus de Nazaré. Fantástico, né? Eu preciso ainda ler alguns textos com vocês. Já vamos ler aqui um outro texto, rapidinho.
Colossenses capítulo 2, aqui, eu vou ler para vocês no verso 8 e 9. Nas Bíblias comuns, verso 8. Na Bíblia judaica completa, verso 9. Eu vou ler os dois versos. Cuidem para que ninguém os cative por meio de filosofias e enganos vãos, seguindo tradições humanas que concordam com os espíritos elementares do mundo, mas não concordam com o Messias. Olha só que versículo interessante. Nas Bíblias comuns é o verso 8, aqui na Bíblia judaica é o verso 9. Porque nele, quem? Nele, Yeshua, habita corporalmente, a minha Bíblia diz assim, que nele habita no corpo, né? Corporalmente, a plenitude do que Deus é. Eu costumo pregar assim, Jesus é, foi e sempre será tudo o que Deus pode ser em um homem. Toda a plenitude divina que pode ser manifestada em um ser, Jesus representou essa plenitude. E ele ainda nos diz em Romanos 11, através da boca do apóstolo Paulo, algo para fechar esse raciocínio. O apóstolo Paulo diz, não se inquietem, irmãos, com a dureza dos nossos irmãos judeus, porque até que se complete a plenitude dos judeus, os judeus ainda serão endurecidos. Isso é fantástico. Então, em parte, Israel é endurecido, para que essa plenitude revelada no Messias corporalmente alcance todos aqueles que foram chamados e também os escolhidos. Amém? E para encerrar, nós temos um outro texto. No livro de Atos, no capítulo 1, e aqui no verso 8, diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ele já estava alertando que, por esses dias, depois da sua ascensão aos céus, o Ruach HaKodesh, em Atos 2, seria derramado sobre toda a carne, e aí receberíamos poder. Foi a primeira coisa que nós recebemos, porque poder, só quem pode nos conceber é os céus, através da divindade corpórea de Jesus. Através do Messias, os seus discípulos e seguidores recebem poder. Então, olha aí o aspecto do poder revelado para nós. Já vamos agora ler outro versículo, falando sobre autoridade. Lucas, capítulo 10, verso 19. O mesmo Jesus que prometeu o poder, agora nos dá autoridade. Olha o que ele diz. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Gente, é muito importante entender isso. Poder, só Deus pode conceber ao homem quando o assunto é fé, quando o assunto é caminhada e evangelho. O próprio apóstolo Paulo diz para nós que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, através da fé, eu recebo de Deus e de uma autoridade instituída por Deus, que é Cristo, ou os seus discípulos e representantes. Os dons de Deus são irrevogáveis, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 10. Bom, então eu tenho aqui a autoridade e tenho o poder. O poder do Messias é revelado e foi derramado sobre nossas vidas em Atos 2. E a autoridade do Messias foi nos dada quando ele instituiu seus discípulos e colocou então o princípio de Shaliach, de representantes do Evangelho. Então que você entenda o seguinte, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós aguardamos a sua vinda e enquanto a sua vinda não acontece e será surpreendente, nós temos aqui embaixo suporte de poder espiritual e temos aqui embaixo instituições que nos dão autoridade para pregar o Evangelho. Mesmo que essa instituição muitas vezes não se enquadre naquilo que você crê como visão doutrinária, mas as instituições são instituídas pelos homens, respaldadas pelo poder de Deus. Então, analise bem o que está sendo pregado aqui. Ele já está revelado em Gênesis 1:1. Ele é corporalmente tudo que Deus pode ser em um homem. Ele representa isso para nós, porque ele também é Deus aqui embaixo. E Jesus de Nazaré nos deu autoridade para pisar toda a força do inimigo. Então não temas, receba dele poder, seja revestido e use a autoridade que ele lhe deu, tanto para ser um bom servo de Deus aqui, nesses dias terríveis, tanto quanto para pregar a sua palavra com autoridade. Shalom, shalom. Essa foi a porção número 1 da Bíblia Sagrada e uma rápida reflexão sobre o princípio revelado em Cristo Jesus, princípio de poder e autoridade.